Bom, vamos lá, gente. Aula 2, processo de socialização, ou o conceito de socialização para a sociologia, beleza? Esse é um conceito extremamente importante para a gente entender o funcionamento das sociedades, beleza? Então, um conceito que foi elaborado, né, no desenvolvimento da sociologia e busca dar conta, né, de compreender o processo pelo qual eu vou internalizando e incorporando o conjunto de regras e de normas morais. Esse seria o conceito mais abstrato. O que significa dizer que socialização é o processo pelo qual eu vou internalizar e incorporar as regras e normas de comportamento moral? Então a gente parte do pressuposto de que a nossa espécie, a espécie humana, né, ela é uma espécie social. O ser humano é um ser social. Isso significa que a nossa sobrevivência enquanto espécie depende de outros, né, de outros membros da nossa espécie. Nós somos uma espécie que não nasce pronta. Nós nascemos extremamente dependentes. Comparados a outros animais, nós não nascemos com o nosso cérebro pronto, ele irá se desenvolver, e quanto melhor a qualidade das relações humanas que eu tenho na primeira infância, melhor o meu desenvolvimento enquanto um ser humano. Então, eu vou precisar desse contato. Não só o meu cérebro não nasce pronto, como meu próprio corpo não nasce pronto. Ele está em processo de desenvolvimento. Então, eu crio um grau de dependência muito grande em relação aos meus da mesma espécie. Então, eu vou precisar que tudo, exatamente tudo, me seja ensinado. Eu vou aprender a me alimentar, eu vou aprender uma linguagem oral, na nossa sociedade, uma linguagem escrita, uma linguagem corporal, eu vou aprender o sentido e o significado das coisas. Então, eu preciso passar por um processo de aprendizagem. E eu vou aprender. Quando a gente fala moral, a gente está falando de noções de certo, de errado, de permitido, de proibido, o que pode, o que não pode, aquilo que é considerado uma coisa boa, aquilo que é considerado uma coisa ruim, um comportamento que é esperado de nós, desejado que a gente faça de determinada maneira, o comportamento que espera-se que a gente não faça. Então, essa moral, ela sempre está de acordo com a sociedade na qual eu vou nascer, com o grupo cultural do qual eu vou pertencer. Aí não é muito uma questão de escolha, é uma questão de nascimento, de pertencimento a um determinado grupo social, a uma determinada moral social, a um conjunto de regras. Claro, essas regras vão variar ao longo do tempo, ao longo do espaço, depende do local geográfico que você nasce, depende da época histórica que você nasce, mas todos nós passamos por esse processo. Eu preciso, para me tornar efetivamente um ser humano, aprender essas regras, essas normas morais de comportamento. É muito importante, então, a gente pensar que existem dois processos de socialização. Um processo chamado processo primário, que é o grupo primeiro, o mais próximo, comumente chamado de família, nas sociedades muito antigas, eram basicamente os nossos pais ali, os progenitores, nossa mãe principalmente, que dava conta de manter a gente vivo, como acontece no reino animal, mantém vivo, e não só, e para nos manter vivo precisa nos ensinar determinadas regras e normas de comportamento. Nós nos tornamos humanos dessa forma. Então eu tenho essa socialização primária, que são os mais próximos, os pais, basicamente, mas enfim, em situações em que os pais
não estão presentes, algum parente próximo, alguém próximo que vai cuidar lá na primeira infância, né? Então, esse é um momento muito importante. No mundo moderno, né, nas nossas sociedades mais complexas, a gente tem uma socialização secundária, porque não é apenas uma atividade, essa socialização que acontece dentro de casa, ela também vai acontecer em outros locais. Então, a socialização secundária é aquela que acontece na escola, é aquela que acontece na igreja, se eu frequento alguma igreja, alguma religião, é aquela que vai acontecer posteriormente no trabalho, né, no meu grupo que está fora do meu grupo de família, dos meus parentes, do meu grupo de amigos. É aquela que vai acontecer hoje e tem uma presença muito grande, né? O aprendizado de regras e de normas de comportamento por meio da mídia. E eu não estou falando só a televisão, estou falando que a internet hoje, por meio dos smartphones que concentram toda a mídia, essas regras, essas normas são repassadas. Um youtuber repassa para nós regras e normas de comportamento. Então, isso é um processo de socialização secundário, beleza? Então, isso é inerente a nós, e ele não é um processo que acaba. Algumas coisas importantes, né? Me tornei adulto, acabou o meu processo de socialização. Pelo contrário, ele é um processo que nunca acaba. Por quê? Porque essas regras, essas normas morais, elas vão se modificando. Ela tem uma dinâmica. Nas nossas sociedades, consideradas por alguns antropólogos como uma sociedade quente, porque a regra, a norma e a moral ela muda muito rápido, segue a lógica lá da moda, né? O que é moda hoje, amanhã não é. O que é considerado bonito hoje, amanhã não é. Isso que demoraria muito tempo em algumas sociedades mais antigas, na nossa sociedade é muito rápido. Então, as regras morais, elas se modificam muito rápido. E eu preciso, então, estar num constante processo de socialização, que nunca termina. Que eu morrer aí, ok, eu não aprendo mais regras e normas morais de comportamento. Mas enquanto eu estiver vivendo a sociedade, a dinâmica da sociedade coloca para mim a necessidade de aprender novas regras e normas de comportamento moral. Então, essa é a dinâmica e esse é o conceito de socialização. Eu falei no início, né? Ele é internalizado e incorporado. Internalizado por quê? Porque se torna uma regra, um valor moral que vai estar dentro de mim, que vai constituir o meu ser. No fundo, nós temos uma moral básica, meio que comum. Por mais que hajam diferenças entre nós, de perspectivas, ainda preservamos mais ou menos a mesma noção moral do que é certo, do que é errado. Não matarás, não mata, de valorização da vida. É claro que isso pode ser mudado, mas ainda a gente tem mais ou menos essa mesma moral, que está dentro de mim, é interna a mim. Vem de fora da sociedade e eu vou internalizar, vou aprender. Vamos pegar o mandamento não matarás, Isso é um mandamento importante porque permite que a sociedade não se torne uma guerra de todos contra todos. E mais ou menos está dentro. Quando a gente vê um crime, sei lá, de assassinato de criança, de inocentes, é uma coisa que choca. Choca o quê? Choca uma moral, um valor que está dentro de mim. E veja, de acordo com a sociedade que eu vivo. E pouco importa, cara, se você torce pro Corinthians, pro São Paulo, pro Flamengo, se você é católico, evangélico, budista. Nessa sociedade moderna, isso é um valor muito importante. Então, é interno a mim, está dentro de mim. E eu incorporo essas regras morais. Por exemplo, a linguagem, a maneira com que eu falo. Está no meu corpo, na minha língua. Eu falo porta, portão, porteira. Vocês estão percebendo? Isso é de acordo com a cultura na qual eu fui socializado, que é tão forte que está dentro de mim. Que influencia a fisiologia dos sons que eu vou emitir pela boca, cara.
né? Então, o sotaque que eu adquiro está de acordo com as regras e as normas morais pelas quais eu passei, pela cultura pela qual eu passei. E isso é muito forte, é muito presente. Então, isso a gente chama de socialização. Esse processo de aprendizado de regras e de normas de comportamento moral. Beleza? Ficando por aqui.